Agora que eu te convidei para o meu lar, eu vou tentar fazer com que esse vídeo soe o máximo uma conversa. Eu sempre quis criar o hábito da leitura. Por anos eu colocava nas minhas metas o hábito da leitura, mas eu não conseguia. Porque sempre eu começava com livros muito técnicos, eu queria ler já 20 páginas por dia, logo de cara, 50 páginas por dia, queria que em uma semana eu conseguisse ler um livro. Algo que hoje é possível para mim, mas lá no início, quando a gente está iniciando um hábito, é muito difícil, é desanimador colocar metas tão exorbitantes. E esse foi meu erro, querer começar colocando muita pressão, querendo me cobrar muito. Então eu vou contar a minha experiência real de como eu construí o meu hábito de leitura. E eu deixei de ser aquela pessoa que me cobrava demais para ler e passei a pessoa que lê porque gosta, ler porque sente prazer. A minha experiência real foi, uma amiga minha me sugeriu começar a ler livros de ficção. Na época, eu pensava assim, por que eu vou ler livro de ficção? Ah, que perda de tempo. Não que seja uma perda de tempo, é um lazer, né? Mas eu pensava assim, eu poderia estar usando esse meu tempo para ler algo mais útil. Ler já é tão difícil e gastar o meu tempo lendo algo que eu poderia estar vendo um filme? Não vale a pena. Prefiro ler algo que seja útil. Eu pensava assim. Só que aí eu resolvi dar uma chance. Minha amiga colocou na minha cabeça que, começa a fazer o seguinte, lê os seus livros técnicos durante o dia e antes de dormir, uma leitura mais leve, né? Porque muitas das vezes quando a gente vai ler algo técnico antes de dormir, a gente não consegue nem absorver por conta do sono. Ela sugeriu eu começar a ler um livro de ficção antes de dormir. E foi assim que eu fiz, comecei a ler. E quando eu percebi, eu tava lendo já todos os dias. Aquilo se tornou leve. E aí que tá o segredo. Quando a leitura é leve, o cérebro, ele associa essa ação a algo prazeroso. E quando algo é prazeroso, é muito mais fácil de formar um hábito e manter esse hábito. Então, nessa sequência de acontecimentos, chegou um dia que eu abri o meu aplicativo do Kindle, porque geralmente eu leio muito os meus livros pelo Kindle. Quando a gente lê pelo Kindle, o aplicativo dele registra automaticamente os dias que foram lidos. Então, eu sem perceber, tinha dias que eu pegava para ler apenas 1, 2, 3 páginas. E eu sem perceber que eu estava lendo, um dia eu abri o aplicativo do Kindle e percebi que eu já tinha 14 dias consecutivos de leitura. Sendo que quando eu li apenas os livros técnicos, eu não conseguia manter essa sequência. E aí eu pensei assim, caramba, eu já consegui 14 dias sem falhar. Não, eu quero manter essa sequência. E esse foi o principal segredo, manter uma sequência. Hoje eu comecei a estipular uma meta mínima de leitura, de 5 páginas. Pensa bem, se você ler 5 páginas, você consegue ler 150 páginas num mês. Com 150 páginas em um mês, você consegue ler uma média de 6 livros por ano. E com isso, apenas com 5 páginas por dia, você já está acima da média de leitura que o brasileiro costuma ler. Mas uma coisa eu te garanto, quando a leitura se torna um hábito, 5 páginas é pouco. 5 páginas, para mim, se tornou apenas a meta mínima para aquele dia que é muito corrido. Eu continuo mantendo a minha sequência de dias lidos, mas o dia que eu não consigo ler, eu leio apenas 5 páginas. O dia que eu tenho mais tempo para ler, eu leio mais, assim eu consigo ler vários livros dentro do mês. Outro conselho essencial que mudou a minha rotina de leitura foi trocar o celular pela leitura. Muitas das vezes, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz no nosso dia é pegar o celular. Mas pensa bem comigo, se você começar a deixar o seu celular em um outro cômodo quando você for dormir, e deixa o seu Kindle ou o seu livro do lado da sua cama, a primeira coisa que você vai ver quando acordar vai ser o seu livro. Deixar o livro visível vai aumentar consideravelmente as chances de você pegar ele para ler. E assim, eu comecei a criar o hábito de acordar 30 minutos mais cedo no meu dia e eu pegava o livro e começava a ler nesses 30 minutos. 30 minutos em que eu estava com a energia alta porque eu tinha acabado de ter um sono reparador. 30 minutos que eu não tinha nenhum outro estímulo que estivesse competindo a atenção enquanto eu estava lendo. Ou seja, não tinha o celular do lado com notificação, não tinha barulho, porque eu estava lendo num horário que muitas pessoas ainda estão dormindo. E assim, com 30 minutos, já não era mais
o mínimo de 5 páginas. Eu já conseguia ler 15 páginas, 20 páginas. O último conselho que eu tenho pra dar é ter um horário fixo. O meu horário, que eu me adaptei muito bem, foi o primeiro horário da manhã, por todos os fatores que eu mencionei com você antes. Mas você pode escolher à noite, o horário de almoço ou durante o deslocamento, o horário que você tiver livre. Pois o segredo é ter um horário que se repete. Porque tudo aquilo que se repete torna-se memorável para o seu cérebro. E assim você consegue criar um hábito. Você costuma ler no horário do almoço, é muito fácil, quando chega esse horário, você se lembrar do seu livro. Você até começa a sentir falta de ler o seu livro quando não lê. O engraçado é que meu hábito de leitura, ele não surgiu quando eu me forcei a ler muito, mas foi quando eu comecei a ler pouco a pouco todos os dias. E só foi quando esse hábito se tornou mais sólido que eu comecei a estudar técnicas para ler mais rápido e absorver melhor. E eu vou estar gravando um vídeo só sobre isso. Recapitulando cada ponto para ficar fácil de compreender. Primeiro, comece leve. Comece com um livro de ficção ou um livro que cada capítulo seja poucas páginas. Eu comecei a ler por um livro de ficção para hoje conseguir ler uma média de 4 livros técnicos por mês. Segundo ponto, mantenha uma sequência. Se você ler por livros físicos, você pode optar manter a sequência por um rastreamento de hábitos. Algo no papel e caneta mesmo já funciona. Terceiro, crie uma meta mínima de leitura por dia. Pode ser 5 páginas, é o que eu aconselho. Quarto, facilite o seu ambiente e deixe o livro visível. Quinto, troque o tempo no celular pelo livro. E por último, o principal conselho é: tente criar um horário fixo. Porque o importante é ter um momento que se repete no seu dia para te lembrar daquele hábito. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com um amigo que também quer criar o hábito da leitura. É muito mais fácil criar um hábito quando temos um amigo para acompanhar a gente.